E o VGHF11 divulgou mais um relatório mensal, então hoje a gente está aqui para comentar sobre isso, vem aqui comigo. Pessoal, o VGHF11 é um fundo que eu gosto muito, tenho na carteira e já tem um tempo. É um fundo que esse mês já pagou, tá? Dia 8, aí segunda-feira pagou 12 centavos por cota, um rendimento aí de mais ou menos 1,3%. Então é um fundo realmente muito interessante aí para você estudar, beleza? Tá com um dividend yield aí de mais de 14% nos últimos 12 meses. Outras informações que a gente pode falar dele também, o patrimônio dele está crescendo, base de cotistas está crescendo, é um fundo base 10, preço sobre valor patrimonial aí exatamente cravado em 1, então realmente eu acho que é um fundo que vale a pena sim você estudar. E agora estamos aqui com o último relatório, ele divulgou recentemente esse relatório aqui do mês de abril e a gente vai ler as principais informações aqui para vocês. Começando aqui pelos comentários do gestor, o fundo encerrou o mês de abril de 2023 com a totalidade do seu patrimônio alocado em ativos-alvo, distribuídos em 93 diferentes ativos, num total aí de 733 milhões. Então o fundo está crescendo e eu acredito que no futuro próximo aí teremos uma nova subscrição de cotas, tá? Uma nova emissão de cotas. E ao final do mês o fundo possui um total aí de 65,9 milhões em operações de compra e recompra futura de CRIs. Depois a gente vai ver isso mais para baixo. Bom, antes de continuar aqui nos comentários do gestor, eu queria lembrar vocês que o VGHF11 é um fundo de hedge, pessoal. Fundos de hedge, basicamente de forma resumida, né, são fundos aí que tem um benefício, na minha opinião é um benefício, tá? Tem gente que acha que não, que acha que aumenta o risco, o fundo pode ficar pulverizado, mas na minha opinião não, eu acho que o fundo tem mais jogo de cintura, porque ele pode investir em ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, participações em SPE, cotas de FIP, cotas de FIA, CEPAC, cota de fundos imobiliários, CRIs, FDICs, letras hipotecárias, enfim, uma infinidade aí de coisas que ele pode investir. E qual que é o ponto positivo que eu vejo nisso, né? Em alguns determinados momentos aí, pessoal, né, da nossa vida, do tempo, nós teremos ativos, classes de ativos que estarão com uma performance melhor, né, ou poderão ter uma performance melhor. Então o fundo podendo investir, né, se ele tiver uma gestão aí boa, né, como é o caso aí do VGHF11, na minha opinião, ele vai investir, né, então isso é benéfico para o fundo. Bom, continuando aqui, a distribuição foi aí de 12 centavos, como a gente já viu, isso é muito bom. O retorno total apresentado pelo fundo, o lucro contábil, né, no mês de abril foi de 1,40%. Isso é normal, né, pessoal? O fundo aí, ele está aumentando um pouquinho mais cada vez o seu lucro, mas a gente vai entender isso também na demonstração de resultado dele para a gente poder ver o que aconteceu. Aqui nós temos a carteira de ativos do fundo. De maneira geral, é uma carteira interessante, né? Aqui é a carteira de CRIs. E o interessante, pessoal, é que o fundo classifica aí por valor e também por percentual do patrimônio, né? Que é a mesma coisa. E isso aqui é bom porque se você, por exemplo, não tiver muito tempo para estudar o fundo, quiser fazer uma análise rápida, eu aconselho você a estudar pelo menos os 5 ou os 10 primeiros CRIs que ele tem na carteira. Por quê? Esse primeiro CRI, por exemplo, representa aí 6,7% do patrimônio do fundo. Então, ele representa muito mais que esse último aqui, por exemplo, que representa apenas 0,15%. Então, se houver um problema com os dois CRIs, esse aqui vai fazer um estrago maior, tá? Então, é assim que funciona. Mas, de maneira geral, pessoal, são CRIs interessantes, né? São CRIs bons, na minha opinião. Claro que o VGHF11 ele tem um risco maior que vários fundos imobiliários, né, pessoal? Se você pegar aí do mesmo segmento e tudo mais. Mas, de qualquer forma, eu acho um fundo interessante, eu tenho na carteira. FDICs, né? Ele tem aí 6,2% de FDICs. Todos eles, quase todos, né, pessoal, é ligado aí ao segmento residencial ou também ao segmento aí de shoppings, tá? Tem um pouquinho aí de agronegócio, tem também esse BTS, tem pulverizado, infraestrutura, mas a maioria, grande maioria, inclusive aqui, ó, FDICs também é residencial, tá? Ele tem fundos imobiliários na sua carteira também, ó, vários aí conhecidos, VGIR, Canip, CPTS, VGIP, que eu tenho na carteira também, VCRI, RECT11, enfim, vários fundos imobiliários, né? Grande parte deles aí são do segmento de recebíveis, tá? E tem também um pouco aí de desenvolvimento, shoppings, logística e por aí vai, tá? Mas de maneira geral são
aí fundos bons também, claro que são fundos que têm um risco, né, que você precisa analisar esse risco, começando obviamente dos primeiros, né, porque representam um percentual maior da carteira. Então, pelo menos os 5, 10 primeiros aí, se você puder, você analisa cada um deles para entender o risco também do VGHF11. Em relação às ações, ele tem um pouquinho só, 2,3%, aí tem ação da Allianz, da São Carlos, da Multiplan e por aí vai, né? Todas elas aí ligadas a shoppings e propriedades. Tem também SPEs, 4% na carteira, todas elas ligadas aí ao segmento residencial. Aqui, pessoal, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo com o fundo, né? No mês de abril, a gente pode ver que a receita dele teve um salto em relação aí a março e também em relação a fevereiro, né? A receita ela vem crescendo, porém, os proventos, juros e correção monetária vão permanecendo na mesma coisa, né? Praticamente a mesma coisa. Nesse mês de abril, nós tivemos aqui, ó, se a gente ver aqui, a negociação de fundos imobiliários, né? E nesse mês isso impactou muito positivamente a receita do fundo, tá? Por isso que a receita teve esse salto, tá bom? Então isso aqui é explicado, grande parte disso é explicado por conta dessa negociação de fundos imobiliários. Mas de maneira geral é isso, né? O fundo nesse mês resolveu distribuir 2 centavos a mais, nos outros meses ele vinha distribuindo aí na casa dos 10 centavos e agora 12 centavos. Então muito interessante, isso é muito bom para os cotistas. Aqui na carteira do fundo, né? A alocação 62% são CRIs, né? A maioria no momento que está compensando para o fundo são CRIs. Ele tem aí 27% cotas de fundos imobiliários. Isso aqui, pessoal, essas cotas de fundos imobiliários, não só aqui para o VGHF11, né? Acho que para todos os fundos imobiliários de maneira geral, é um investimento estratégico, né? O fundo, além dele ganhar dinheiro investindo em fundos imobiliários de forma passiva, né? Porque os fundos distribuem aí mensalmente. O fundo também, se ele quiser, ele pode vender, então ele tem liquidez e também ele pode ganhar dinheiro em cima, né? Ter ganho de capital, que foi o que aconteceu aqui nesse mês de abril, tá? Então, isso é importante, por isso que eu acho que o fundo mantém uma posição até relevante, né? 27% do patrimônio em cotas de outros fundos. Tem aí também 5,6% FDICs, 2,1% aí de ações, né? E 3,7% SPEs. A maioria dos CRIs está indexada pelo CDI, então a Selic começando a cair, provavelmente isso vai impactar no fundo, né? Com o tempo, claro, né? Vai levar aí uns 2, 3 meses para poder impactar, mas vai. E na minha opinião, eu acho que a Selic tende a começar a cair, tá? Talvez não tanto, mas tende a começar a cair. Já estamos com uma Selic alta aí faz tempo, tá? E apesar da inflação e tudo, mas eu acho que não se justifica essa Selic alta no momento. Então, acredito que teremos uma queda aí em breve. Então isso vai impactar um pouco, mas não muito. 19,4% é indexado aí pelo IPCA, somente IPCA, 25% IPCA com variação positiva e 3,9%, quase 4%, variação positiva e compensação, com compensação. Bom, e o fundo ele tem duas carteiras teóricas, né, pessoal? A carteira renda e a carteira valor, tá? A carteira renda aí representa 76% e a valor 24%, tá? Na carteira renda, ele tem aí os CRIs, todos os CRIs fazem parte da carteira renda, tá? Então, os CRIs pro fundo não são ativos de valor, né? Podemos dizer dessa forma. Ele tem aí 11% de fundos, mas ele também tem na carteira valor 15,7% de fundos. Então, alguns fundos representam aí renda e outros fundos representam valor para o fundo. 3,3% FDICs e também aqui 2,4% de FDICs na carteira valor. E 3,7% SPEs. Todos os SPEs são da carteira valor, tá? Evolução do patrimônio. Aqui eu vou até mostrar para vocês que o valor patrimonial do fundo, com o passar do tempo, ó, desde 2021, ele praticamente permaneceu na mesma coisa, né? Claro que ele está com uma tendência de queda sim, mas normal, né? O fundo vai crescendo, ele acaba perdendo um pouquinho do seu valor patrimonial, ele vai fazendo novas emissões, acaba dando um desconto aí nessas novas emissões de cotas. Então é normal, nada muito preocupante, isso aqui nem precisamos ficar preocupados, tá? Movimentações. O fundo fez aí algumas compras, vendas, né? Aqui a gente consegue ver que ele vendeu ações da BR Properties, né? Aí comprou e vendeu ações da Multiplan, mais vendeu do que comprou, mas também fez essa operação. FDICs, né? Ele somente vendeu FDICs. Fundos imobiliários, aqui que também a gente viu que impactou positivamente lá, né, pessoal? Ele fez aí várias vendas e várias compras também. SPEs, ele somente comprou, tá? Somente comprou aí quase 3 milhões de SPEs.
e essas são as movimentações. Na carteira renda, ele somente vendeu aí 30 mil, né? Foi pouquinho, somente uma venda aí de... não, é o líquido, né? Ele somente vendeu aqui, ó, esse fundo imobiliário, tá? Agora, na carteira valor, ele comprou e vendeu, mas mais comprou do que vendeu, tá? Aqui a taxa de juros, a gente já viu isso aqui, né, mais para trás. E aqui tem o detalhamento de todos os ativos que eu particularmente recomendo você fortemente a analisar, a ler. A gente não vai fazer isso, pessoal, porque o vídeo, né, já passou aí dos 14 minutos, então senão vai ficar muito extenso. Mas analisa cada um desses ativos aqui, dá uma olhada, né, vê o lugar, vê o que você acha dele, porque isso é importante. Agora, vamos calcular o preço justo do VGHF11, tá? Lembrando que isso aqui é uma fórmula especulativa, tá, pessoal? A gente só faz isso aqui para poder se embasar mais ou menos, né, aí em algumas contas, tá? Então vamos colocar aqui, ó, VGHF11. Lembrando que essa planilha, se você tiver interesse em conhecer mais, é uma planilha não só, pessoal, para calcular preço justo, mas tem uma calculadora automática de DARF. Você consegue ver todos os seus ativos, não só do Brasil quanto do exterior, com a cotação automática e atualizada. Tá aqui no primeiro link da descrição, vai lá e confere, tá? Então eu coloquei aqui o VGHF11, já puxou a cotação. O rendimento dele aí nos últimos 12 meses foi de R$ 1,30. A taxa de desconto, porque o fundo ele paga esses dividendos, né? Ele não pode ficar com esses dividendos no seu patrimônio, porque ele é obrigado por lei a distribuir. Então a gente tem que colocar uma taxa de desconto, vamos colocar uma taxa aí mais razoável de 13%. Então a gente consegue ver que o preço justo dele seria exatamente R$10 e ele está em R$ 9,16. Claro, se a gente aumentar essa taxa, ele ainda estaria compensando, mas bem próximo, né? Bem próximo aí do seu valor justo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Videozinho para trazer essa informação aqui do VGHF11. Na minha opinião, é um baita fundo, vale a pena você estudar sim. Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.